Olá pessoal, eu sou o Magari, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Calista. Hoje, 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher, então eu vou aproveitar para no vídeo de hoje fazer mais um top 5, focado nas personagens femininas. Eu vou falar de personagens femininas que desapareceram ao longo dos tempos aí, que faziam sucesso, tiveram algumas histórias publicadas antigamente, só que já tem um tempo que elas não aparecem mais. Tentei fazer essa classificação meio com a importância da personagem, com a quantidade de histórias que ela teve e a probabilidade do pessoal lembrar dela. Vou trazer aqui a Ermengarda. Ermengarda, é até difícil falar o nome dela, é uma ex-namorada do Pardal. Ela surgiu na história Remador, de 1966, do Vic Lachman e do Tony Strobe. E basicamente, pelo menos nos Estados Unidos, ela é uma personagem de uma história só. Ela apareceu nessa história aqui que eu falei e desapareceu, nunca mais deu as caras. Porém, ela é um exemplo. A maioria dessas que eu vou falar aqui, ela foi adotada pelo Brasil. Ela teve mais histórias aqui, produzidas aqui na época dos anos 80, 70, 80, a época mais áurea da produção de quadrinhos Disney no Brasil. A Ermengarda, por exemplo, em 1973, o Ivan Seidenberg trouxe ela de volta numa história chamada Restaurando o Restaurante, e ela continuou nas histórias do Pardal, aparecendo aqui e ali, uma pontinha, ou às vezes protagonizando ao lado do Pardal a história, até 1992, foi quando a gente teve a última história dela e nunca mais se ouviu falar na pobre coitada. Em quarto lugar, acho que aqui ela é a única que não é namorada, não era, no caso, já que elas desapareceram, tadinhas. Ela não é a namorada do personagem principal, porque infelizmente as personagens femininas não são lá muito bem exploradas, à exceção da Margarida e da Minnie, que são personagens maiores e que até estrelam próprias histórias e revistas e por aí. Mas então, a quarta colocada aqui, a Pata Hari, ela é a parceira do 000. Ela surgiu na mesma história que ele surgiu, na história do primeiro caso do 000, da criação do Dick Kinney e do Hal Hubert, que também são os criadores do Peninha, por exemplo. Como eu falei, ela é a ajudante do 000 nessa agência secreta. Eles agem como agentes secretos, obviamente. Normalmente contra a Bronca, que é a agência vilã. O nome dela é uma homenagem a Mata Hari. É uma espiã famosa na história de verdade, na história do mundo. Ficou conhecida como espiã alemã na época da guerra. Uma coisa legal é que aqui no Brasil eles ainda fizeram o trocadilho, porque o nome original em vários outros países, o nome dela é Mata Harrier, que faz também brincadeira com a Mata Hari, né? E aqui no Brasil eles aproveitaram ainda para fazer o trocadilho com o primeiro nome também. Eles puseram Pata. Uma tradução que fica até melhor que o nome original. Como eu falei, ela surgiu em 1966 nessa primeira história. Apareceu em alguma outra. Para variar, para manter a média, ela foi adotada pelo Brasil. Tanto que ao redor do mundo ela tem 11 histórias com a participação dela, e só aqui no Brasil são 48 produzidas efetivamente. E ela também continua aparecendo ao lado do 000 e de outros personagens, tipo Donald, José Carioca, até 1990. E ela teve uma pausa enorme aí, e em 2015, quando a Abril tentou retomar, conseguiu, que durou um tempinho, a produção dos quadrinhos Disney com novas histórias do Zé. Eles trouxeram tanto a Mata, eu errando o nome também, a Pata Hari e o 000 de volta numa história do Zé Carioca em 2015. Só que só nessa também, depois sumiu também. Ninguém lembra, ninguém viu. Deve estar em alguma missão secreta por aí. Em quarto lugar, a gente tem a Glória. Ela é uma personagem das tiras de jornais do Mickey. No caso, ela é namorada do Pateta. Ela até chegou a aparecer em algumas histórias aqui e ali, mas a quantidade significativa de histórias da Glória aconteceram mesmo nas tiras de jornais. A primeira aparição dela foi numa tira de 1969, que é quando o Pateta conhece a personagem, e a partir daí eles começam a namorar. Ela se torna a protagonista assim como as outras, junto com o Pateta, servindo de piadinha nas tiras, etc. A última tira que ela aparece foi publicada em 1982. Nesse período aí ela tem algumas histórias, como eu falei, histórias mais longas, inclusive histórias produzidas aqui no Brasil, claro. E também em 2015, assim como a Pata Hari, só que diferente. Eu falei assim como a Pata Hari, mas assim e diferente da Pata Hari, ela apareceu em um quadrinho numa história Os 50 Anos do Super Pateta, que era uma homenagem ao personagem. Aí tem um quadrinho lá que mostra vários personagens aleatórios e a Glória tá lá no meio da festa. E ela tem algumas curiosidades, por exemplo, que parece que tem uma fábrica de clones de Glória por aí, porque em 1962 a gente vê o Pateta também namorando uma personagem que é igualzinha a Glória, que ela não é chamada de Glória. Efetivamente, ele conhece a Glória na tira de 69 que eu falei lá, e essa personagem aleatória aí
tem só o visual da Glória. Talvez o Floyd... Aí eu não falei, os criadores dela é o Del Connell e o desenho do Floyd Gottfredson. E como eu ia falando, o Gottfredson deve ter pego as personagens que apareceu lá em 62 e reaproveitou na personagem aqui. E falar em clones, em 1995 a gente tem uma história aleatória também do Pateta e do Mickey, que o Pateta acaba se apaixonando por uma vizinha Melinda, a original Melinda, aqui no Brasil ficou Mariazinha, que ela também é igualzinha a Glória. Acho que pegaram a mesma forma e foram fazendo personagens. O Pateta gosta muito de namorar sempre o mesmo tipo de garota e pegou 3 gêmeas aqui. Em segundo lugar, a gente vai ter que ir pra roça, lá para as bandas do Brejo das Urtigas, para falar um pouco da Firmina, que é uma personagem que surgiu em 1990, a história de uma intrusa especial, escrita pelo Jasso Teixeira e desenhada pelo Fernando Bonini. Ela primeiro vem tentar um trabalho com o Urtigão, e após umas confusões ela acaba ficando como empregada dele. Empregada, tem aquela tensãozinha de que há alguma coisa entre eles, sabe? O Urtigão nunca vai admitir, mas ele gosta dela, etc. É a personagem que ficou aparecendo em várias histórias. Entre 1990, que foi essa primeira história, e 1995, que foi a última que ela apareceu em quase 200 histórias. Basicamente, todas as histórias do Urtigão, ela tava, porque ela se tornou a personagem coadjuvante e protagonista das histórias junto com o Matuto e o Cão também. E nesse caso aqui, ela não tem nenhuma história produzida fora do Brasil. Todas as histórias, tanto as publicadas aqui, saíram todas, quanto as que são importadas. Eu já vi a história dela, tem revistas italianas que eu tenho. Todas essas histórias são produzidas aqui no Brasil. Eu não sou muito fã das histórias do Urtigão, eu já falei em alguns outros vídeos, mas era uma personagem divertida, dava algumas situações engraçadas entre eles, ela tentando arrumar um pouco o Matuto tentando fugir, não dando o braço a torcer. Gerava situações divertidas. E quem vai ter a glória de ficar em primeiro lugar é a Glória. Não, mas não a Glória lá do Pateta, a outra Glória, a Glória do Peninha. A personagem surgiu na história Paz, Amor e Glória de 1972, também criada pelo Ivan Seidenberg e desenhada pelo Sérgio Lima. Nessa primeira história ela era bem diferente do que ela viria a se tornar. Tudo bem, ela continuou com um visual meio hippie, meio paz e amor, mas nessa primeira história exageraram, ela tá bem aquele hippie dos anos 70, que a gente vê em filmes aí. Depois ela abandonou esse cabelo um pouco maior, esse óculos, essas roupas mais espalhafatosas, e fica um visual mais normal, entre aspas. E a personagem cresceu bastante. Acho que dessas todas que eu falei, ela foi uma das que mais cresceu, por isso que eu coloquei ela em primeiro lugar. Tanto porque o Peninha também nessa época estava bem famoso. Acho não, posso falar com certeza. A época de ouro do personagem foi nesses anos 80, no caso foi 70, né? Nos anos 70 e 80. Todas aquelas contrapartes do Peninha, que eu inclusive já fiz até um vídeo sobre eles aqui no canal. A gente tinha uma Glória, ela também, por exemplo, a Glorieta no Pena Meu, a Glorigene no Pena das Selvas, no Pena Submarino, no caso, era a própria Glória. Na história, o Pena Submarino vem pra superfície e conhece a Glória. E a personagem cresceu tanto que nos anos 80, mais especificamente em 83, a gente teve a história Nasce uma Heroína, a Borboleta Púrpura, que a Glória assume a identidade de uma personagem herói. Como praticamente todos os personagens relevantes da Disney tiveram Morcego Verde, Morcego Vermelho, Super Pato, Super Pateta, blá 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 blá. E a personagem continua aparecendo nas histórias, tanto como Glória como Borboleta Púrpura. Foi uma das membros fundadoras do Clube dos Heróis, espécie de Liga da Justiça / Vingadores da Disney, com heróis da Disney. Tinha esses personagens que eu já falei, além do Vespa Vermelha. E a personagem ficou por aí até 96, que foi quando efetivamente a produção de quadrinhos Disney no Brasil começou a parar. Vocês verem, as outras também pararam em 95, 96, tudo nessa época aí. E a Glória também, assim como a Firmina, ela só teve história brasileira. 96 foi a última história que ela apareceu numa revista da Margarida. E meio que esqueceram dela, até que mais recentemente, em 2014, a gente teve uma história chamada Surpresa Surpresa, da Dinamarca, que o pessoal vai fazer uma festa surpresa pro Peninha. Na casa dele, assim, na parede, a gente vê um quadro com a foto da Glória. E assim como a outra Glória lá, que só apareceu nesse quadrinho, parou por aí, hein? Era uma referência pros fãs mais velhos e falou, olha, ainda lembro que a Glória existe, mesmo que não apareça mais histórias. E é isso, esse foi o top 5 com personagens femininas que desapareceram ao longo dos tempos. Seria legal se elas voltassem. A maioria dessas personagens, elas têm potencial para estrelar a história, ainda mais agora que o pessoal tá sabendo escrever um pouco melhor as personagens femininas. Seria legal ver uma Glória contracenando com Peninha, ou a outra Glória com Pateta. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham relembrado essas personagens, caso não lembrassem delas, ou conhecido, vai que você não conhece, tipo a Ermengarda, é uma personagem quase desconhecida. E é isso, comentem aí embaixo, se vocês gostaram, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo e até o próximo.